Ministro Antônio Anastasia, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eduardo, cumprimento você, cumprimento Fernanda Viegas. Bom dia. Do Renan Toruale, uma saudação a todos os ouvintes também da Itatiaia. Se tem uma obra que está engasgada na garganta, no coração e no sentimento do mineiro, é a 381. Agora, uma atitude tomada lá no tribunal na semana passada parece viabilizar. O senhor está confiante que vai dar jogo agora, ministro? Eduardo, veja bem, a obra encravada na sua garganta, no seu coração, é dos 20 milhões de mineiros, né? Eu diria até que mais de milhões de brasileiros também. É uma obra muito complicada. Por que é uma obra complicada? Porque se trata de um trecho com problemas graves de geografia, digamos assim. Há uma questão de estrutura rochosa da região, das curvas, que torna uma obra complicadíssima. Lamentavelmente, já foram feitas 2 licitações e as 2 deram errado, ninguém apareceu. Mas eu garanto, em primeiro lugar, que há de fato um compromisso do governo federal em realizar essa obra. O ministro Renan Filho está muito empenhado nisso. É a obra principal do seu ministério nesse momento. Foi apresentada uma nova proposta. Essa proposta que foi levada, então, ao Tribunal de Contas da União. Eu fui relator uma vez mais. Nós aprovamos semana passada. E agora eu acho que há um ponto positivo, que nós tiramos a área mais complicada, a aproximação de Belo Horizonte, mudamos alguns valores. E é uma obra que, volto a dizer, o risco geográfico é grande. Geofísico, como se diz tecnicamente. Mas eu tenho a esperança que agora, a semelhança 040, que houve a concessão semana passada também bem sucedida, nós vamos ter licitantes nesse momento. Eu cresci, me criei, fiquei até casar morando ao pé do viaduto São Francisco. Aliás, estive lá ontem na Rua Dom Brás Baltazar, na comunidade do Divino, na festa do milho, matei saudade de muita gente boa. Então eu conheço bem o que se deu no anel rodoviário, nos anos 70, quando colocaram as famílias que moravam no entorno do anel para fora de casa, pagando o que queriam, né, que a lei era outra. Quando acabaram com obras geniais, como a escola Juscelino Kubitschek, onde estudei, a igreja de São Francisco, com a promessa da reforma do anel, que não aconteceu até hoje. E eu sou testemunha do quanto as áreas boas foram invadidas por comerciantes que estão faturando até hoje, e quanto destinaram as áreas ruins para os pobres. Inclusive, ali no entorno do viaduto, tem muita gente morando em cima de gasoduto. Mas, enfim, eu tenho repetido aqui, ministro, de uns 6 meses para cá, eu falei assim, não, o Júnior Moreira é minha testemunha no Conversa e Oração. Não haverá solução para a 381 se não se separar até Molevade. Não apenas por conta das 200 curvas e 100 quilômetros, mas por conta da invasão assustadora. Ninguém vai querer. Agora eu estou apostando, ministro, que vão aparecer 3 ou 4 candidatos no trecho de Molevade para lá e vai resolver. É Caeté para lá. Caeté para lá. Esse trecho aqui, meu caro ministro do TCU, o senhor acabou de falar que o ministro Renan quer. Eu acho que o governo está mesmo animado, que vai ser uma empreitada difícil demais, é gente demais para tirar. Eu acho que sim, porque em primeiro lugar não podemos fazer a estrada toda de Caeté para lá e ficar um gargalo na chegada de Belo Horizonte. Não vai adiantar nada a grande obra. Então, eu tenho a impressão que haverá um tour de force, como se fala, um esforço, uma força-tarefa muito robusta entre o governo federal, o governo do estado e as prefeituras envolvidas para fazer a remoção com dignidade, é claro, com todo respeito àquelas famílias, mas que tem que desocupar aquela área para permitir, de fato, o aumento da via e que a chegada em Belo Horizonte seja condigna. Então, eu acho que isso ocorrerá, sim. Viegas, você lembra que eu falei, eu vou guardar, que eu vou usar muito isso? Lembro. Do dia nós falamos 381 aqui, o internauta, Ailton, muito obrigado à turma que está nos prestigiando no YouTube. O Ailton Drummond escreveu o seguinte, olhando pelo lado da numerologia, a 381, meu caro Renê, 3 mais 8 mais 1. 381 igual a 12. Aí você tem 1 mais 2 igual a 3. Número 3, podemos lembrar da Santíssima Trindade. Resumindo, 381, só Deus dá causa. Agora vai. Vai. Eu tenho a esperança que sim, porque, como eu falei, nós vamos ter uma obra que permitimos uma taxa de retorno maior, tornou o empreendimento mais assim, vantajoso também, e estamos colocando algumas inovações de tal modo que haja um acompanhamento até do tráfego e da demanda. Então, acho que, do ponto de vista do mercado, vai ficar mais atrativo. Então, acho que nós vamos ter licitantes. O senhor é advogado de formação, professor de coração. Aliás, os advogados adoram dar aula, né? O senhor foi professor aqui o tempo todo, agora está dando aula lá em Brasília. Consegue conciliar? Consegue. Eu gosto muito da aula. Eu acho que a aula ensina mais ao professor do que o aluno.
porque você está permanentemente sendo reciclado pelo convívio com a juventude. Você está dando aula de quê lá? Eu dou aula de administração pública, eventualmente o controle da administração pública, que é o tema do TCU. E que instituição? Na Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. Getúlio Vargas. O senhor fica de lá feliz de saber que gente que o senhor ajudou a formar aqui está só crescendo? Não são poucos os nomes. Se eu for aqui citar 20, eu vou cometer injustiça com 30. Mas tem muitos formados da escola de governo, da Fundação João Pinheiro, que estão aí ajudando o Zema a governar, outros rompendo o Brasil afora. Outro dia eu fiquei sabendo que tem um aluno lá dessa escola que é o cara das PPPs em São Paulo. É verdade, em Washington também. O Marco Siqueira está em Washington, no Banco Mundial, como um dos chefes da área de PPP lá. Olha! E eu acho, o governo em geral, Eduardo, a gente tem muito desgosto, muita aflição, é natural, né? Muito desgaste, mas também tem umas compensações. E acho que na minha vida, que já vai longa, 40 anos de serviço público, eu sempre digo que a criação da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que foi um trabalho coletivo e que eu participei ativamente dela e sempre prestigiei, é um dos maiores legados que Minas Gerais tem, porque, na verdade, forma pessoas qualificadas que exercem funções muito relevantes, com conhecimento, com técnica e com espírito público. O senhor sempre foi professor, esteve vice-governador, esteve governador, senador e hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. O senhor está convencido que o Brasil tem jeito? Tem jeito, sim, Eduardo. Nós temos que ser otimistas. Tem problemas e percalços, dificuldades, pedras no caminho. Mas se você fizer um comparativo do Brasil de hoje com o Brasil de 20 ou 30 anos atrás, é inegável que nós evoluímos muito. Ainda temos muitos problemas, mas há uma evolução notável da qualidade de vida, no grau de educação. Vou te dar um exemplo. Você que está aqui na rádio também já há uma boa temporada, né? Eu me lembro quando eu era jovem que, por exemplo, as mães não conseguiam inscrever os filhos nas escolas. Você se lembra disso? A educação não era universal. Sim. Você se lembra que no passado a pessoa que não era empregada não tinha assistência nos hospitais. Hoje o SUS é para todos. Então estou dando 2 exemplos, educação e saúde, como que as coisas melhoraram. Podiam ter melhorado muito mais, é claro, mas há uma evolução. Então nós temos que ser otimistas. Eu vou dar mais 2 exemplos aqui de prestação de serviço. As partes altas de Belo Horizonte não tinham água. Eu fui lá no Siribu, todo dia sem água. Hoje há um atendimento globalizado. E também um telefone valia. O telefone até entrava na declaração do imposto de renda. É presente de casamento, uma linha telefônica, presente de casamento. O senhor consegue ir a tudo quanto é lado e eu não encontro, eu estou dividindo isso aqui com o grande público da Itatiaia, eu não encontro onde quer que eu vá alguém falando mal de Antônio Anastasia. E falam mal de todos os políticos. Qual é o segredo? É porque eu não sou político mais, então você saiu da, saiu da cena. Mas quando era, não falava assim também como falo de hoje. Eu acho que é porque o meu comportamento, né, eu sou uma pessoa muito tranquila, nunca ataquei ninguém, muito sereno, então acho que isso ajuda. E sempre procurei fazer o que é correto, o que é bem. E as pessoas conhecem também a minha vida, né? Uma vida muito simples, muito do dia a dia. Acho que isso é importante para termos sempre a confiança e o reconhecimento das pessoas. O Ailton Drummond, que falou que só divide o Espírito Santo, está aqui hoje de novo e falou: abraço para o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas. Obrigado. Eu conheço bem o seu perfil, o senhor não é de entrar em conversa gaiata de repórter, não, mas eu vou falar o que eu sinto, você não precisa comentar, não. Eu sou contra todo o Tribunal de Contas de município, felizmente que Belo Horizonte não tem, não faz falta nenhuma. É minha opinião, gente. Estou perguntando para o homem, não. Eu acho que esse Tribunal de Contas do Estado faz jus à definição de um ex-conselheiro, Ciro Costa, de que é um tribunal que faz de conta, não muda nada no Estado, dá uma despesa danada. Mas o Tribunal de Contas da União, eu sinto de longe que ele é muito importante. Então, não pedindo o senhor para concordar com os outros tribunais, me conta uma coisa. Se eu considero assim que é proveitoso o regimento do Tribunal de Contas, ele é essencial. Eu não posso deixar de discordar da sua observação dos outros tribunais de contas. Estaria claro, não é porque é todo um sistema. Mas falando do TCU, o TCU hoje, Eduardo, assumiu um papel de protagonismo na vida nacional muito destacado, porque nós temos hoje um reconhecimento muito grande, não só na defesa da alocação dos recursos públicos, mas muito mais do que isso. Nós defendemos a qualidade do gasto público e acompanhamos a execução das políticas públicas. E o TCU tem um corpo técnico concursado que é considerado o melhor do Brasil em termos de qualificação burocrática no sentido positivo da palavra. Isso dá muita segurança aos ministros, porque é um corpo muito bom. E as pessoas não sabem, mas vou te dar um dado.
No TCU, sabe quantos cargos comissionados existem? É um número muito pequeno. São 12 de assistente, mais 12 de secretário. Então, são 24 cargos comissionados só. Cada ministro só tem direito a 2 cargos comissionados. Todos os demais são concursados. Então, isso é muito positivo. O tribunal tem um trabalho técnico muito qualificado e de muito reconhecimento. Gente, o STF precisa aprender. Ministro, para não dizer que só tem elogios a nós dois aqui na internet, o William Vieira Freire falou assim: Eduardo, para de puxar o saco, ele é o culpado do endividamento do Estado. É o senhor mesmo o culpado? Se fosse uma pessoa só, na real, ao contrário, durante meu governo eu paguei integralmente os juros da dívida. A dívida, o nosso William, né, e talvez merecesse uma atenção especial, os estudos, porque a dívida remonta, na verdade, a anterior a 1998. Antes de 98, os estados tinham bancos estaduais. Os bancos estaduais emitiam moeda, praticamente, títulos. E esses bancos tiveram uma consolidação no tempo do presidente Fernando Henrique, e essa consolidação, não só em Minas, todos os estados, foi transformada numa dívida. E, infelizmente, naquele momento, o indexador escolhido, isso em 1997, foi um indexador muito alto. E a dívida, então, foi aumentando. Nós pagamos e aumentamos. Durante o nosso governo, nós pagamos de maneira fiel os juros da dívida normalmente. Inclusive, pagamos tudo em dia, você se lembra, 13º, 14º salário, etc. Depois, houve algumas dificuldades, os governos tomaram outras medidas. Mas a criação da dívida remonta, portanto, a antes da década de 90 do século passado. Agora, ministro, sobre ainda essa questão da 381, né? Tem uma pergunta pelo nosso YouTube aqui, o pessoal falando do DENIT, né? Essa dificuldade da gente ter uma resposta, uma posição de um órgão que deveria verificar essa situação das estradas, né? Aqui em Minas a gente sabe que não é só a 381 que traz algum transtorno, a gente tem outras também situações, mas a 381 é que a gente espera mais tempo uma alternativa. Por que esse órgão não se manifesta? Na verdade, a concessão das estradas se dá pela nova sistemática, pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ao DENIT cabe a execução, a melhoria da rede rodoviária federal. Então, vamos dizer assim, quando nós temos uma queixa de uma qualidade de uma estrada federal, de fato é o DENIT que vai ter de responder por isso e tem de haver uma pressão sobre ele. Lamentavelmente, Fernando, Minas Gerais, o estado tem a maior rede, a malha viária do Brasil. E a maior parte dela é federal, os grandes troncos são federais. E eles não foram duplicados ao longo do tempo. Eu acompanhei no governo Hélio Garcia o esforço do governador Hélio Garcia para a duplicação da Fernão Dias entre Belo Horizonte e São Paulo. Foi o primeiro grande esforço realizado. Naquela época, a justiça era feita com grande apoio do presidente Collor. Mas depois disso, nós não tivemos grandes avanços. Então, isso é muito importante. Por isso, agora, são as privatizações que têm de ser feitas. Veja as estradas em São Paulo. Por que são boas? Porque paga pedágio. Há uma resistência natural das pessoas em pagar pedágio, mas a qualidade das estradas dependerá muito disso. E o DENIT tem de ser chamado a cobrado exatamente pela qualidade mínima dessas rodovias. E, é claro, o Estado também, porque o Estado tem a sua rede, que é imensa em Minas Gerais. Ministro, agradecendo muitíssimo a sua visita, fazendo voto de o senhor ter a saúde em Brasília para fazer as coisas lá. É que uma vez, deve ter uns 6 meses, 7 meses, eu vi uma declaração sua e eu estou perguntando porque nós estamos com a eleição para a prefeitura e batendo a porta de 853 municípios. Eu falei o seguinte: vai chegar um dia que ninguém vai querer ser prefeito. É complicado sentar naquela cadeira, não é? É muito complicado. Qualquer cadeira de executivo hoje é complicado, Eduardo. E eu vejo isso no tribunal, a quantidade de processos que eu recebo em relação a governadores, prefeitos, secretários, dirigentes, porque existe uma estrutura de controle que é muito bem feita e as pessoas que ocupam as prefeituras não estão preparadas para exercer o cargo, não por desconhecimento, mas porque não conseguem montar as equipes, ficam muito apertadas, ficam muito estressadas e tomam decisões repentinas e depois se arrependem. Então, infelizmente, a gente tem uma assessoria muito boa e por isso, Eduardo, uma das coisas que eu gostei de ter colaborado no Senado foi uma lei nova que tem no Brasil, que é a Lei 13.655, que é a chamada Nova Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a Nova LINDB, que eu fui autor dela, e que distingue quem é o gestor criminoso, o gestor de má fé, que age com dolo e com fraude, do gestor que erra. Porque o gestor que erra, qualquer um erra. Então ele tem boa fé, ele não pode ter a mesma culpa. O grande lojista Salvador, Hanna, está mandando um abraço aqui, viu, ministro Anastasia? Agradeço e retribuo e dou parabéns ao 50º da Cruz.